está com uma mesa bem legal. Vocês já sabem, né? Dá para ler aqui, né? Mas deixa eu apresentar todo mundo. Vai ser uma conversa... a gente vai falar muito pouco e abrir rápido para perguntas. Eu acho que é um tema que diz muito a cada um de nós pessoalmente. Eu acho que a participação aqui vai ser muito mais interessante do que qualquer coisa que a gente já traga preparado, né? Então, deixa eu chamar o Roberto Esmeraldi. Roberto Esmeraldi, um decano dos ambientalistas brasileiros. Eu estava fazendo as contas aqui outro dia, é a primeira vez que eu entrevistei ele, faz quase 25 anos. Nessa hora você vê que você está ficando velho, né? Eu estava me formando na faculdade, era meu TCC. E o Roberto Esmeraldi, que foi fundador da Amigos da Terra, não está mais lá desde o ano passado. Hoje ele está no Fundação ou Instituto Atá? Instituto Atá, junto com o Alex Atala, lá abrindo oportunidades para produtores locais produzirem com qualidade e com jeito de produzir diferente, né? Fora da lógica da comoditização da comida que meio que manda no Brasil, né? E quem vai estar aqui também é a Francine Lima, que também tive a satisfação de conhecer por aí na vida profissional. Ela também é jornalista de formação, assim como o Roberto. O Roberto é italiano de nascimento, né, Roberto? Mas mora no Brasil. Tem as duas. Tem para onde fugir. A Francine é uma jornalista que especializou-se em escolhas alimentares. Eu estava perguntando para ela antes como é que eu apresento ela. Jornalista de alimentação, de comida. As pessoas vão achar que não, que ela é crítica gastronômica, né? Não, a primeira vez que eu conversei com a Francine, ela estava com um projeto, uma ideia de tentar melhorar a qualidade dos rótulos de alimentos. Porque eles não te ajudam em nada, né? Você olha para aquilo e os rótulos estão basicamente tentando te enganar. E ela tem um canal no YouTube, tem um blog no qual ela fica tentando... Ela não está mais trabalhando com rótulos, especificamente, que eu saiba, mas ela está trabalhando com comida, né? Com ajudar as pessoas a fazerem escolhas, a olhar para o rótulo e escolher o que elas deviam comer e o que elas não deviam. E quem está aqui também é a Bel Coelho, a chefe Bel Coelho, do restaurante Clandestino, que é um restaurante meio clandestino mesmo, que fica lá perto do Beco do Batman. Você tem que ser muito sortudo para ir comer lá. Parece que a gente vai lá depois, né, do debate, não é isso? Não, né? Mas tem uma história, né? Que é um restaurante que fica aberto só algumas semanas, uma semana por mês. É um restaurante sazonal, o cardápio é mudado todo mês e sempre comendo coisas que fazem sentido estar comendo naquela época, não é isso? Eu acho que, em vez de ficar fazendo longas perguntas e elucubrações, eu queria começar fazendo uma provocação, né? Imagino que todos vocês tenham visto o filme. Era lição de casa, tinha que ter visto. Eu não sei se vocês que estão aqui na plateia viram, né? Eu acho que não necessariamente, né? Tem gente que estava aqui na sessão anterior, tem gente que veio só para o debate. Falando muito brevemente, né, é um filme que trata da escolha pessoal de comer carne ou não comer carne, né, uma cineasta holandesa que eu achei muito corajosa. Eu já fiz matéria sobre vegetarianismo também e eu, no começo da minha apuração, falei assim, não, eu vou ver um abate, eu vou visitar um abatedouro e fui deixando para lá, sabe? Falei assim, depois eu vejo isso, deixa eu checar essas outras coisas. Eu fui inventando desculpas, racionalizações para mim mesmo. Daí eu vi um vídeo e falei assim, quer saber, eu não quero fazer essa parte da apuração, não, vou fazer isso não. Ela foi até o fim, ela abateu um boi. E tem essa grande questionamento dela também com o que dispara essa preocupação dela é a relação dela com a filha dela, né? E a decisão de dar carne ou não para a filha. E ela tinha a solução que ela tinha anteriormente era aquela solução meio mandrake que tantos de nós pais fazemos, né? Tipo, eu não vou dar carne para minha filha porque eu não acho certo, mas ela comia escondido carne, tipo, comia bife tartar no posto de gasolina. Né? E daí ela resolveu enfrentar o problema e ver, e aí? No final das contas, ela decide que a filha vai comer carne, sim, mas ela aprende a respeitar a carne também, né? Ela tenta estabelecer uma relação diferente com carne. Desculpa aí, muitos de vocês acabaram de ver o filme, eu fico fazendo a sinopse, mas só para colocar quem não viu na mesma conversa, né? Então eu queria, acho que começar essa conversa
de gente com backgrounds e com perspectivas tão diferentes dessa mesma questão, com essa provocação sobre como é que cada um aqui na mesa resolveu esse dilema para si próprio. Porque é um dilema para todo mundo, né? Eu também tenho filhos como a diretora, eu tenho um menininho de 10 meses, uma menina de 4 anos. E assim, eu acho que tem esse momento, né? Tem esse momento que a criança se dá conta que bife é vaca. E, cara, não é fácil, né? É uma coisa complicada para qualquer pai lidar, né? E eu queria ouvir um pouquinho de vocês três, como é que cada um de vocês lidou com, não necessariamente com os filhos, mas com essa escolha pessoal mesmo, tipo, a relação com a carne. Como é que vocês se relacionam com a carne? Quer começar, Bel? Posso começar. Boa noite a todos. Obrigada à Mostra Ecofalante pelo convite. Bom, essa é uma questão... Eu fui vegetariana por 1 ano e meio, não vegana, mas vegetariana. Acho que por uma culpa ambiental, mais do que... Eu me identifiquei muito com a cineasta, porque a verdade é que eu não tenho muito problema em desossar um bicho, já abati também, enfim, eu não tenho muito essa questão, eu acho que isso é bem animal, assim, até. Eu tenho essa facilidade, talvez por ser cozinheira, não tenho essa dificuldade, mas tenho uma consciência bem profunda sobre o que isso acarreta para a nossa sociedade. Então, não consegui ficar vegetariana, mas passei a consumir bem menos carne, tanto em casa quanto fora. Mas, sim, cozinho carne, faço, enfim, faço carne, mas tento não, eu fui atrás de todos os meus fornecedores e como que eles têm abatido cada animal e, enfim, tentar de alguma forma chegar nesse... Faço visitas, né, às fazendas, levo meu filho, mas é isso, a gente chega nesse ponto. O Francisco, que é o mais velho, eu tenho um de 5 meses e um de 3 anos, que pergunta, mas o que é porquinho? Porque quando a gente fala, é um porquinho, a gente tenta imbecilizar, né, a comida, falando, você vai comer uma carninha, você vai comer... E ele é muito questionador e ele se interessa muito por processos. Eu acho que todas as crianças são assim, elas se interessam por processos. Então, não me venha com carninha. Ele quer saber onde, né, como chegou lá. Enfim. E não só em relação a isso, não só em relação à carne. Por que eu não posso tomar Coca-Cola? Por que eu não posso tomar Guaraná? Aí foi muito engraçado que... Essa semana a gente foi num mercado orgânico e aí ele viu um guaraná orgânico, né? E aí falou: mamãe, é um guaraná, posso tomar? Posso tomar? Eu falei: não, filho, não, mas eu posso tomar, por favor. Eu falei: tá bom, eu vou te dar esse, porque esse é orgânico, não tem veneno. Aí ele chegou em casa e falou pro meu marido, pro pai, falou assim: papai, a mamãe me deixou tomar um guaraná sem veneno. E, enfim, conseguir explicar o porquê, né, da origem de cada produto, eles querem saber. Não adianta a gente falar, não, esse não é bom, não, isso é bom. Eles querem saber os processos. Pelo menos o meu filho quer, e eu acredito que todas as crianças se interessem. Se a gente contar com um mínimo de atenção, eles se interessam. Então, é assim que eu tenho driblado um pouco a minha culpa, mas eu acho que a gente tem que fazer mais encontros, cada vez mais encontros, falar cada vez mais sobre o assunto. O respeito pela carne é fundamental, consumir todas as partes da vaca. Quando a gente só come filé ou entrecote, a gente está contribuindo para que a gente mate mais vacas, né? Quando não come o rabo, quando não come a língua. Enfim, eu acho que é um dever, hoje em dia, dos cozinheiros, dos chefes de cozinha, se reinventar e se desafiar, não só na proteína animal, como na vegetal. A gente tem muito caminho para andar. É muito mais fácil trabalhar com as carnes
com as carnes mais óbvias e que as pessoas estão acostumadas a comer. Então, eu acho que é isso. Só te perguntar uma coisa, desculpa, antes de passar para lá. Você não quer aproveitar e dar umas dicas para o consumidor de carne? Porque é difícil pra caramba, né? Achar. Outro dia eu estava no mercado de Pinheiros, perguntei para o Tchecho lá, que tem a comedoria Gonçalves, onde que eu compro carne aqui? Ele falou assim, cara, é tudo Friboi. A maior parte, de fato, é. Eu compro da Bife Passion, que tem a própria fazenda, que é no Mato Grosso. Eu não consegui ainda visitar, mas conversei bastante com o produtor. Eles entregam em casa, basicamente. É bem caro, obviamente. Mas a Corim também agora está... Eu não sei exatamente quem que terceiriza para ela, mas é uma fazenda de gado orgânico e de gado, enfim, que é criado solto. Eles têm toda essa preocupação. E eu comprei, gostei bastante, mas eu ainda não visitei nenhuma fazenda. Eu estou, inclusive, para falar com um dos donos, um dos sócios da Corim, para poder ir visitar. É difícil mesmo. É difícil. Agora eu encontrei um fornecedor de porco lá no... Desculpa, gente, tá cheio de vegetariano aqui, eu estou aqui falando de bacon e salivando. Mas tem uma barraquinha lá na feirinha orgânica do Parque da Água Branca que ele tem um bacon muito incrível. E ele assim, é tudo sob encomenda. É tudo sob encomenda. Você manda o WhatsApp para ele, às 7 da manhã você chegar lá, já acabou tudo. E daí você tem que mandar o WhatsApp e daí tem o corte que você quiser. Desculpa mesmo aos vegetarianos. Então, deixa eu passar para a Francine aqui. Então, vou aproveitar, deixa. Eu posso fazer um convite já, começar assim com essa folga toda? Já que você falou de Corim, Bel, no sábado, no dia 10, eu vou estar junto com a Corim num outro bate-papo sobre o consumo de carne, sobre se é possível ter carne sustentável, numa feira que acontece lá no Ibirapuera, no pavilhão da Bienal, que é a Naturaltech Biobrasil. Vai ser sábado, 14h. Então, quem quiser continuar essa conversa, a gente vai continuar lá. A Corim vai contar para a gente como é que ela faz essa carne que ela está chamando de orgânica, de sustentável. E a ideia é que o público faça todas as perguntas que quiser, porque a ideia aqui, como aqui também, a gente vai falar pouco e deixar bastante tempo para fazer pergunta. Mas, bom, você perguntou como é que cada um lida com a questão. Eu estou lidando ainda, né? Eu assisti o A Carne é Fraca, do Nina Rosa, acho que foi em 2005. Eu lembro que eu não aguentei assistir inteiro, eu virei de costas. Eu estava assistindo no computador, eu virei de costas, em prantos, de ver aquelas cenas do abate. Consegui ficar um tempo sem comer carne, mas depois voltei. Né? Que nem como acontece com várias pessoas. Aí, à medida que eu vou me informando, até para informar meu público também, dos impactos ambientais e dessas questões agora sanitárias que vieram à tona, aí eu vou me dando mais motivos para reduzir. Então, eu estou nesse movimento de redução. Tem restaurante vegano perto da minha casa, então eu vou lá sempre que dá, eu com frequência vou lá. Com isso já diminuo bastante. Aí em casa eu também estou aprendendo a fazer outras coisas. Tipo, estou comendo cogumelo pra caramba, adoro cogumelo, que bom, estou compensando. Mas ainda não consegui parar completamente. Então, às vezes dou peixe, pode, vai. Então tem aquela coisa que peixe também é bicho, mas ok, pelo menos não tem todos os problemas que tem a carne vermelha. Então, no consumo pessoal, eu ainda estou lidando com essa hipocrisia aí, que até eu achei interessante que a cineasta fala em algum momento, talvez não seja tão ruim assim ser hipócrita. um pouquinho de hipocrisia, né? Acho que eu estou nesse patamar aí. Mas o que eu venho fazendo a partir do meu trabalho também é procurar levantar as informações e jogar isso para as pessoas, para que elas, pelo menos, enxerguem as diferenças entre os processos produtivos. Minha ideia de chamar a Corim para essa conversa no sábado era, precisamos entender o que tem de diferente, o que a Friboi faz e o que a Corim está fazendo, o que tem de diferente. Se consumir uma carne orgânica é super melhor do que consumir uma carne convencional, ou se é só um pouquinho melhor. Então, estou para descobrir isso ainda. Fora entregar mala de dinheiro, né? Então, não, tirando a parte, que é uma parte importante, né, da corrupção. Aliás, é uma questão que eu tenho trazido muito no meu trabalho, que é para quem a gente está dando o nosso dinheiro, né? Para quem que a gente quer dar o nosso dinheiro? Eu quero comer carne porque é gostoso, porque eu não consigo me livrar, mas será que eu posso, pelo menos, né, dar o meu dinheiro para quem faz um negócio decente, que não se envolve com corrupção, que pelo menos tenta emitir menos carbono, né, que existe um esforço? Então, acho que a gente
Se a gente não consegue abrir mão da carne completamente, acho que, no mínimo, vale o movimento de se esforçar para saber. Achei super bárbaro esse negócio de que a criança quer saber. Nossa, quero que todo mundo seja criança, então. Acho que esse é meu intuito, né? Que todo mundo tenha essa curiosidade infantil aí de querer saber mesmo. Meu intuito é esse, que as pessoas queiram saber, fiquem chocadas com o que é chocante e tomem decisões a partir disso. Façam o melhor que puder. Pensando se porque eu deixo para eu mesmo falar por último, parece que eu sou mais importante aqui, então eu vou falar antes do Roberto. Tudo bem? Purei fila. Falando só um pouquinho. Não, primeiro que a Bel falou da Coca-Cola, eu fiquei lembrando que no ano novo eu fui viajar para um lugar muito quente, uma fazenda com um monte de criança. E a gente começou a beber Coca-Cola clandestinamente, escondido das crianças. Porque estava muito calor. Eu tinha parado de tomar Coca-Cola, mas dava vontade. E daí uma hora eu olho e a minha filha de 3 anos andando furtiva, assim, com um copo escondido. Eu falei, o que é isso? A gente pegou, no dia seguinte, a gente descobriu. Tinha uma menina um pouquinho mais velha que estava traficando Coca-Cola. A gente pegou ela com 4 copos, assim. Levando para todas as crianças. Que não tem, né? Poder, né? Pelo menos poder ela começou a ganhar, né? Eu tinha anotado também essa parte da hipocrisia, né? Um pouquinho de hipocrisia é bom. Você tá meio... Acho que quem tá vendo o filme tá um pouco pensando isso, né? Porque ela vai abater o boi no dia seguinte e você fica pensando... cara, como é que escapa dessa? E dá pra ser um pouquinho de hipocrisia, vamos deixar para lá, né? Acho que se não tivesse um filme para fazer, ela tinha desencanado, né? Ela não queria fazer aquilo. Mas criança te força a encarar, né? Não existe muita hipocrisia com criança, porque existe, né? Tá cheio de hipocrisia com criança, mas criança te força a olhar as coisas, né? As coisas, eu como porque eu como, não quero saber, né? Daí você pensa, cara, é esse tipo de atitude que eu quero delegar, né? E assim, para mim, eu comecei a estudar esse tema meio por acaso. Eu sou jornalista, eu ganhei uma pauta um dia, uma matéria de capa na Super que a gente chamava Deveríamos Parar de Comer Carne? E daí eu comecei a pesquisar e entender o assunto. Eu adoro carne e eu comia muita carne. Eu como carne bastante. Na verdade, eu me descobri intolerante a glúten e lactose, daí eu inventei essa racionalização, né? Se eu não posso comer isso, então vou comer mais daquilo. Tem tudo errado, mas eu como bastante. Eu só fico pensando que... Primeiro que assim, quando você para pensar no processo... Clandestino é o restaurante da Bel, mas assim, é quase que uma indústria clandestina, né? A gente não fala disso. Mas as pessoas querem esconder, né? O máximo que puderem. Eu acho mais impressionante, por exemplo, do que matar seria as pessoas verem o que sobra daquilo, né? O que vai para o lixo. Eu acho isso mais sério, assim, sabe? É o que a gente deixa de comer, é o que a gente deixa de utilizar. Eu acho isso mais sério. Mais assustador, mais chocante. E é isso, né? Eu tive essa experiência de tentar entrar nessa indústria. Essa indústria está de portas fechadas. É uma indústria... Você passa perto de um abatedouro, não tem janela, né? Parece um pouco um presídio, né? Um lugar meio secreto, né? E é uma enganação, mas é uma auto-enganação, né? Tá a sociedade toda participando desse fingimento, assim. E assim, eu acho até, a Francine fala de um jeito que eu já ouço muita gente falando isso. Não parei ainda. Né? Que é essa certeza que você tem, que está errado. Um dia eu vou conseguir. A diretora do filme falava a mesma coisa, com esse mesmo tom. Né? Eu não acho que as pessoas tendem a todas parar de comer carne. É uma tentação grande demais. E às vezes eu fico pensando que um problema... É claro que não quero relativizar a tragédia da morte de um indivíduo, mas... Para mim, o problema maior de todos é a industrialização da comida, mais do que comer carne. Porque, assim, você está causando um monte de sofrimento comendo soja de produção do jeito que se faz. Né? Vai saber, né? Como é que você mede o karma das coisas. Eu acho assim, o que eu procuro fazer é pensar. Né? Acho que é um desrespeito muito grande você estar lá com o seu celular vendo as mensagens enquanto você come um bife sem olhar para ele. Né? Cara, um bicho morreu para você comer isso, né? Tipo, aprecia. E essa escolha de... e é uma escolha agora... Depois de ele ter morrido, é sacanagem.
É isso, né? E agora eu tô com esse esforço, assim, eu tô comprando carne mais cara, e as pessoas falam, mas só porque você tem dinheiro. É verdade, né? Tenho condições. Mas isso me força também a comprar menos carne, né? Eu acho que vai mudando um pouco a sua relação, né? E escolher o fornecedor, né? Como o Bel disse. Vou passar para o Roberto, então, agora sim. Bem, até que eu estava anotando aqui, né? Quer dizer, algumas funções diferentes, né? Relações diferentes. Então, assim, como pessoa consumidor, né? Se você me pergunta a minha relação, eu diria que é uma relação de comer carne, bom, gosto, primeiro, e não como carne todo dia, não estou acostumado a isso. Às vezes acontece que eu como todo dia, mas na minha rotina, que o problema é muita viagem, então é muito irregular. Mas se eu tivesse assim 15 dias seguidos em casa, vamos dizer, provavelmente eu comeria carne 2 vezes por semana. Seria o que normalmente me satisfaz, né? E talvez isso venha até de coisas de origem de família. Não sei se é exatamente isso, mas sendo que meu pai era tendencialmente vegetariano, não vegetariano rigoroso, ele comia um pouquinho, compartilhava, mas não comia muito carne. Sempre havia uma variedade e uma maneira de atender todo mundo em casa, tanto os que comiam carne quanto os que não comiam. Então, assim, não era uma dieta muito carnívora no dia a dia, né? Então, assim, o dia de comer carne eu adorava, era um dia especial, uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa assim, um prêmio, né? Etc. E acho que ficou um pouco isso. Então, como assim, se você me pergunta como eu lido como consumidor, mais ou menos dessa maneira. E sempre variado, não gosto de comer a mesma coisa, né? Para mim, carne é qualquer animal mesmo, tá? Então não é boi, frango, porco, é tudo, né? E se você me perguntar como cozinheiro, aí eu tive uma relação forte com a carne, até que no ano passado dediquei 2 colunas a isso, porque foi uma experiência marcante para mim, até onde que eu me especializei nos cortes desprezados, nos cortes, mas não por uma questão ideológica, mas talvez por uma questão de curiosidade, porque acho que lá, como cozinheiro, é onde acho que precisa mais pesquisar, aprender e compartilhar conhecimento, porque é onde as pessoas sabem menos, né? Então, como cozinheiro, que me fascina, aquilo a que eu me dedico, é a bochecha, o tendão, os pedacinhos menos valorizados do animal, que podem se tornar maravilhosos. E só que podem se tornar maravilhosos com um pouco de aplicação, estudo e pesquisa. É isso que eu me dedico. Então, a experiência ano passado que eu descrevi naquelas colunas, para mim foi fantástico. Talvez o maior aprendizado que eu tive como cozinheiro até agora na vida, acho, foi aquela de trabalhar com um boi inteiro, né? Que foi um boi que fizemos um experimento, foi criado na fazenda do Ricardo da Bife Passion. É um boi criado de uma maneira diferente também, mas enfim, foi lá porque é um ambiente que favorece esse tipo de experiência. E isso, em vez de isso reverteu a lógica com a qual normalmente você pensa o prato e você vai comprar o produto para fazer aquele prato. Quando você trabalha com um boi inteiro ao longo de um período, você trabalha ao contrário. Você diz, hoje eu pego esse pedaço, dia 100, o que eu faço com ele? Então, você inverte a relação de buscar o corte para fazer o prato. E lá funcionou diferente. Com cada corte tinha que fazer alguma coisa. E quando tinha acabado um corte, tinha que trabalhar com outro. Esse foi o maior aprendizado que eu tive. E que é um pouco correspondente com os vegetais da cozinha de mercado, de fazer aquilo que se encontra no dia, né? Então, como cozinheiro, é essa a relação. Gosto muito de
como ambientalista, você falou, sou decano, né? Depois a gente se acerta. Te pego lá no recreio. E então, como decano ambientalista aqui, eu trabalhei também muito, né, com carne, porque, bom, quem me conhece sabe, fomos até o primeiro relatório sobre a insustentabilidade da carne brasileira que foi feito já faz 14 anos agora, e depois uma série de 4 outros relatórios que nós fizemos sobre desmatamento, sobre todas aquelas coisas. Eu me envolvi muito na relação com o mundo da carne e com uma situação estranha, né, de mercado da carne, que é o anonimato da carne. Hoje começa a ter um pouco de origem, né, da carne, mas quando a gente começou, a carne, ninguém sabia de onde vinha, é que corresponde ainda à grande maioria da realidade, né, do produto. E aí iam junto problemas diferentes, de tipo sanitário, né? As zoonoses vinculadas à carne são problemas muito sérios, né? Tem muita gente que diz, aquele cara anda esquecido, perdeu a cabeça. Não, é cisticercose. Né? Aquele cara, não sei o quê, etc. E tem um subreporting, um subdiagnóstico dos problemas vinculados à sanidade da carne, que são bastante pouco conhecidos. E tem alguns médicos que fizeram pesquisa sobre isso na parte de determinantes sociais da saúde. E, como sempre, especialmente entre populações mais pobres que compram muitas vezes aquela carne do abatedouro, que não tem não sei o quê, etc. Então, e os problemas ambientais juntos, né? Porque essa carne paralela, né? Essa carne... nós temos falando em hipocrisias, uma legislação extremamente hipócrita sobre o tema da carne. Tem 3 níveis de fiscalização: a federal, a estadual e a municipal. Bom, agora me explica. A municipal é mais light. Então, assim, porque a saúde de um cara que come a carne dentro do seu município é diferente daquela que... Então, o nível de exigência ele aumenta com o raio de comercialização. Então, por exemplo, em São Paulo, por definição, sendo que não tem produção de carne no município de São Paulo, você come uma carne de um outro município. Então, você já não come carne de abatedouro municipal, não existe. Né? Então, você come carne com abate estadual ou federal. Né? E, então, assim, a pessoa da cidade ela já tem um acesso a um padrão mais seguro. Isso é um absurdo. Bom, mas, enfim, sanitário. E o aspecto do desmatamento, vocês sabem, 80% até hoje, né, da área desmatada é para pasto. Então, para um padrão de produção de carne que é absolutamente, vamos dizer, contrário a eficácia, é contrário quando hoje é possível você produzir carne de pasto, onde o animal rumina, portanto tem emissão de metano, mas com um balanço, um saldo de neutro ou até negativo de carbono. Ou seja, o que quer dizer negativo? Que você pode sequestrar produzindo carne mais do que emite, apesar da emissão de metano da fermentação entérica, do rumen. Tá? Então, isso hoje é tecnologicamente possível. Agora, quantos fazem? São poucos, etc, etc. Bom, aí você falou como pai, né? Você falou experiência em casa. Então, como pai, achou, assim, sendo que pai cozinheiro, os meninos sempre assistiram a manipulação, né, da carne. Então, assim, não teve tanto momento de contar, porque eles viam aquela coisa, eram pequenos e... lembro uma vez, a minha esposa não gostava muito, porque ele me ajudava
Às vezes, em casa se fazem embutidos, coisa desse tipo, e aí tem um processo, às vezes, né? Não sei, faz sopressata, bota a mão para tirar a carne da cabeça do porco e fazer uma massa. Eles brincavam fazendo isso, né? Então, assim, cresceram participando dessas coisas. Eu acho é bom para os meninos participarem, seja disso ou de vida na fazenda, o que for, porque é uma maneira para eles se formarem sua própria opinião, não alguém contar a historinha de como deve ser, mas eles reagirem a isso e entenderem quais são suas conclusões, porque não são burros e normalmente sabem chegar às suas próprias conclusões a partir da experiência. Então, acho que quanto mais se proporciona oportunidade de experiência, e desde que com segurança, sem ameaçar a saúde deles, obviamente, etc., mas quanto melhor, porque eles tendem então, assim, hoje tem muito isso que tem nos filmes, né? Não é só da carne, da comida como distúrbio, né? E tratar a comida como distúrbio e não como celebração, não como festa, não como socialização, não como momento, isso seja carne ou qualquer coisa, né? É o principal, né, problema que nós temos na educação, né, das crianças e na falta de formação do gosto, que é a maneira em que pode se exercer o senso crítico da criança. Porque se você não exerce senso crítico a partir da formação do gosto, você mata a formação do gosto, tornando impossível a experiência sensorial para a criança, porque você não permitiu o desenvolvimento disso, né? A criança passa por suas fases normais, recusa o amargo, claro, recusa o amargo porque tem que recusar o amargo, porque isso vem de quando tinha sobrevivência. Claro que hoje não é assim, né? Então, mas quando o amargo podia esconder um veneno, tinha mais crianças que sobreviviam sem comer o amargo daquela. Então, nós temos isso em nossa genética, né? Então, agora, o problema é se ela chegar a adulto ainda recusando o amargo, aí é um problema, né? Mas aí vem os distúrbios, né? Então, assim, cada fase da criança tem o seu momento de formação do gosto e é apropriado que ela passe por aquilo, e tanto que normalmente as crianças têm aquela coisa, não é? 6 meses gostam de uma coisa, depois recusam naquela mesma. Você não gostava daquilo até outro dia, te dei? Ah, não, detesto aquilo, não quero nem saber. Isso é parte, isso é bom, não tem que brigar por conta disso. É a formação do senso crítico. Ela nega aquilo que antes achava porque ela descobriu alguma outra coisa nova que interessa mais. Isso é bom, ela está progredindo, né, quando faz isso. Então, assim, a experiência com as crianças foi muito nessa linha, também com a carne, e acho que estou relativamente assim satisfeito com essa parte. Queria agradecer aqui a presença de vocês, de todo mundo aqui na mesa. E, bom, quem quiser continuar a conversa, a gente continua lá fora, que vai ter outra sessão em seguida. Um abraço.